meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, certo? Mas antes de começarmos nossa aula, a tia Brenda trouxe aqui algumas dicas de estudo. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático, tá certo? Para melhorar cada vez mais esse momento que nós estamos tendo, tá bom? Então vamos lá? Bom, meus amores, hoje nós vamos falar sobre o verbo e os seus tempos, tá certo? Na nossa aula de português. Então, nós temos aí o presente do indicativo, que ele indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Ele indica uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Esse tempo verbal pode ser usado ainda para indicar uma ação que ocorrerá no futuro próximo ou enfatizar fatos ocorridos no passado, um relato dos mesmos, ok? Temos agora algumas frases usando os verbos no presente e no indicativo. Vamos ver? Temos aí, minha avó vai no supermercado agora. Todos os dias eu como banana com aveia no café da manhã. Eu preciso de sua ajuda nesse exato momento. Então, as palavras vai, como, preciso, esses verbos estão no presente do indicativo. Terminações após o radical do verbo nesse tempo e modo. Então, nós temos aí 3 conjugações. A primeira conjugação, ela termina com AR. A segunda conjugação, ela termina com ER. E a terceira conjugação termina com IR. Nós temos aí os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, certo? E nós temos aí a terminação, certo? Com a conjugação desse verbo, tá certo? Então, para cada conjugação, temos aí a nossa terminação. Primeiro o radical, depois a terminação, certo? Sempre seguindo essas terminações após o radical do verbo. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? De 3 verbos: estudar, trabalhar e falar. Então, temos aí a conjugação, tá bom? Dos verbos. Então, temos aí todos no tempo presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Agora, o verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Agora, nós temos aí alguns verbos regulares na segunda conjugação, que é aquele que termina com ER. Nós temos aí os verbos aprender, entender e correr. Então, temos aí no aprender, eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. E temos também o entender. Eu entendo, tu entendes, ele entende, nós entendemos, vós entendeis, eles entendem. Temos também no verbo correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Então, prestem atenção que nós temos aí em cada palavra, nós temos o radical e também temos a terminação. E a terminação depois do radical, ela sempre segue o mesmo final, tá certo? Temos aí, a tia apresentou a primeira conjugação, a segunda conjugação. Agora nós vamos ver a terceira conjugação. A terceira conjugação, ele termina com IR. E nós temos aí 3 verbos:
partir, dividir e cumprir. Então, vamos lá conjugá-los? Temos aí, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Verbo dividir, eu divido, tu divides, ele divide, nós dividimos, vós dividis, eles dividem. Verbo cumprir, eu cumpro, tu cumpres, ele cumpre, nós cumprimos, vós cumpris, eles cumprem. Agora nós temos o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo pode indicar uma ação presente ou futura. Ele é usado para indicar desejos, hipóteses e suposições. Agora eu trouxe aqui algumas frases com os verbos no presente do subjuntivo. O treinador quer que eu faça parte do time. Tomara que ele espere por mim. Não façam nada antes que eu escreva a carta de reclamação. Então, essas palavras que estão destacadas são os verbos no presente do subjuntivo. Agora, nós temos aí as 3 conjunções novamente. Primeira conjunção termina com AR, segunda conjunção com ER, terceira conjunção com IR. Nós também temos o radical e as terminações, certo? De cada conjunção. Agora vamos ver isso em prática. Nós temos aí os verbos regulares da primeira conjunção e os verbos regulares da segunda conjunção. Da primeira conjunção, eu trouxe os seguintes verbos: estudar, trabalhar e falar. E na segunda conjunção, eu trouxe os seguintes verbos: aprender, entender e correr. Vamos lá conjugá-los? Então, vamos lá. Do verbo estudar, que eu estude, que tu entendes, ele estude, nós estudemos, vós estudeis, eles estudem. Agora vamos para a segunda conjunção do verbo aprender. Eu aprenda, tu aprendas, ele aprenda, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. Vocês percebem aí que tem a palavra que, como se fosse formar uma frase, certo? Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. E no verbo regular da segunda conjunção, nós também temos o que? Que eu aprenda, que tu aprendas, que ele aprenda, que nós aprendemos, que vós aprendeis, que eles aprendam. Agora nós vamos ver os verbos regulares da terceira conjunção. Na terceira conjunção é aquela que termina com IR. Nós temos aí os verbos partir, dividir e cumprir. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Ok? Agora vamos lá para o nosso exercício de fixação. Temos aí, analise o contexto empregando de forma adequada os verbos entre parênteses. Na letra A, você precisa estudar antes que tarde demais. E entre parênteses tem a palavra, o verbo ser. B, é preciso que nós coragem para enfrentar a situação. E temos o verbo ter. Na letra C temos aí, se você carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar. E nós temos agora o verbo conseguir. Letra D, quando o professor nossos trabalhos fará elogios. E nós temos o verbo ver. Gostaria que você
que não estou magoada com o que aconteceu. E temos aí o verbo saber, ok? Eu vou deixar um tempinho para ver se vocês conseguem colocar essas palavras, né, os verbos, de acordo com a frase, tá certo? Então, vamos lá. Temos aí na letra A o verbo ser. Você precisa estudar antes que seja tarde demais. Na letra B, nós temos aí o verbo ter. É preciso que nós tenhamos coragem para enfrentar a situação. Na letra C, nós temos o verbo conseguir, que ficou: se você conseguisse carona até a cidade, chegaria a tempo de trabalhar. Na letra D, nós temos o verbo ver, e ele ficou da mesma maneira. Quando o professor ver nossos trabalhos, fará elogios. E na letra E, gostaria que você soubesse que não estou magoada com o que aconteceu. Soubesse, que veio da palavra, do verbo saber. Então, meus amores, quando vocês perceberem, certo? Nós temos aí o radical e nós temos aí a terminação da palavra. Note que em todas as frases nós temos aí os pronomes, certo? Que aí a gente vai colocar a conjunção da palavra de acordo com o pronome. Na letra A tem o você, na B, nós, na letra C, você, na letra D, nosso, e o nosso, eu estou inclusa, então, certo? Então, nós temos o nosso. E na letra E, você. Então, quando você for conjugar o verbo, certo? Você preste atenção no pronome que está antes, a quem ele está se referindo, tá bom? Então, meus amores, nós temos aqui um recadinho. Se você quiser rever essa aula, certo? É só você voltar novamente no YouTube. Qualquer coisa, temos aí acesso ao nosso site, que teremos nosso conteúdo completo, www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.